Boa noite, igreja, paz seja convosco, amém? Vamos colocar de pé na presença do nosso Deus. Boa noite você que está em casa, paz seja convosco, aleluia. Convido a amada igreja, você que está em casa, para abrir lá Salmo 150 comigo. Salmo 150, aleluia, glória a Deus. Oh, maravilhoso Deus, aleluia. E o Salmo 150 diz assim, ó: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombetas, louvai-o com saltério e harpa, louvai com tamborim e a dança, louvai com instrumento de cordas e com órgãos, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos antissonantes, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, aleluia, glória a Deus. E no versículo 2, louvai-o pelos seus atos poderosos. Oh, aleluia, glória a Deus. Você tem louvado ao Senhor? A palavra dele diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, aleluia. Fecha os teus olhos, aleluia. Senhor meu Deus, nos colocamos diante da tua presença nesta noite, Senhor. Estamos aqui para louvar o teu nome, Senhor. Oh, Pai, sabemos que antes que nós adentrássemos este lugar, o Senhor já está aqui, Pai. Sabemos que o Senhor conhece o coração, Senhor, e o pensar de cada um que está aqui, Pai. O que vai lá no profundo, no íntimo do coração, Pai, é só o Senhor que conhece, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, Senhor. Nos rendemos à Tua presença, Pai, porque a Tua presença é maravilhosa. E não há nada, Senhor, não há nada que possa nos tirar da Tua presença maravilhosa. Senhor, toma conta deste culto nesta noite, Senhor. Cada palavra será dita neste lugar, cada oração, Senhor. Oh, Pai, dirige, Senhor, este culto, porque tudo é para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. Nada, Senhor, nós fazemos para nós mesmos, mas é para o Senhor, Pai. Oh, Pai, que possamos nessa noite, Senhor, render louvores, Senhor. Recebe os nossos louvores nessa noite, Senhor, diante do Teu trono de graça, Pai. Oh, Pai, nós Te louvamos e Te adoramos, Pai. Bendito é o Teu nome, bendito é Teu nome. Santo e poderoso é o Teu nome, aleluia. Você pode louvá-lo com as tuas palmas, dizendo que Ele é poderoso, que Ele é digno de ser honrado, adorado, louvado, aleluia, engrandecido. Esse é o nosso Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Nós vamos cantar uma canção bem alegre, que diz assim, ó: aquele que está feliz, diga amém. E eu quero que você cante bem alegre conosco, aleluia, glória a Deus. Aleluia, santo é o nosso Deus. Aquele que está feliz, diga amém. Amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma sim. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom.
Jesus é o motivo da nossa alegria. Aleluia! Oh, aleluia! Aquele que está feliz, diga amém. Amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aleluia. Aquele que está feliz, bata palmas. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Aleluia! Ele é o motivo da nossa alegria. Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Poder se assentar, igreja. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh, Deus maravilhoso! Nós vamos cantar essa canção que ela diz assim: ó, minha alma engrandece o Senhor. Aleluia! Fecha os teus olhos. Canta essa canção. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer, tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer.
Senhor. Você pode ficar em pé? Aleluia. Oh, fale conosco. Adorado, exaltado é Senhor, tão amado, desejado das nações, adorado, mais que todos és amado, adorado, exaltado é Senhor, tão amado, desejado das nações, adorado, sobre todos mais que tudo és amado, adorado, mais uma vez, adorado, exaltado é Senhor, tão amado, desejado das nações, adorado, mais que todos, mais que tudo és amado, adorado. Aleluia. Ele é adorado, Ele é amado. Aleluia. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Mais uma vez. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Ele é santo, Ele é digno, Ele é poderoso, mais que tudo, mais que todos. Ele é amado, Ele é bendito, Ele é poderoso. Oh, aleluia. E a última canção que nós vamos cantar, ela fala do amor de Deus. O amor de Deus, a graça do nosso Deus tem nos alcançado. E eu tenho ministrado em alguns cultos e falado por quantas coisas nós passamos, né? Eu não sei você, mas eu, né? Deus me tirou lá da sepultura. Mas eu estou aqui louvando o nome dEle, dizendo: que bênção, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque eu levanto e eu respiro. Seja grato, seja grato. E essa canção, ela fala do amor de Deus. Nós sendo tão fracos, tão miseráveis, tão pecadores, mesmo assim, Ele olhou para mim e olhou para você. Fecha os teus olhos, escuta essa canção. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viver poder
poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão, todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Ele te alcançou, aleluia. Todo meu pecado se apagou, o amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Nos braços deste amor recebo o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente como as manhãs, é firme e constante, que se entregou na cruz e a morte derrotou. O amor de Jesus, Aleluia. Oh, Ele se entregou por mim e por você. Mesmo nós sendo tão fracos, mesmo nós sendo tão pecadores. Oh, Ele não olhou a tua fraqueza, Ele não olhou o teu pecado, Ele não olhou você,
Ele olhou ali, ó, o coração, o profundo do teu coração. Ele viu vida aí. Ele viu vida aí. Aleluia. Você é especial para Ele. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Aleluia. E você pode dizer, só você, igreja. Eu creio que a letra está ali, né? Só a igreja, logo eu. Fecha os teus olhos, canta com o teu coração. Fala para o teu Deus, logo eu. Logo eu, pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Aleluia. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Logo eu, finito e carnal. Um Deus que criou todas as coisas, um Deus que criou o universo, a terra. Um Deus que no primeiro dia disse, haja luz e houve luz. Um Deus que criou os animais, os répteis, os pássaros, os animais marinhos. Um Deus que criou todas as espécies de plantas, de aves que voam no céu. Um Deus que firmou o sol, a lua. Um Deus que pôs limites sobre as águas. Deus Criador, que ao sexto dia decide criar o homem. Todas as coisas que Ele criou, Ele disse, e viu Deus que era bom. Mas quando Ele criou o homem, diz a palavra, e disse Deus, é muito bom. Deus se apaixonou por nós. Deus se apaixonou por você. Talvez hoje você olha para você e você acha que não tem valor nenhum. Talvez hoje a sua vida está numa situação muito difícil. Pessoas te rejeitam, pessoas não te aceitam. Você não vê perspectiva de vida. Mas quero dizer a você, esse Deus é apaixonado por você. Esse Deus olhou para você, um homem com limite de existência na face da terra, finito, um homem carnal, um homem a qual eu gosto de dizer um ser humano, não um ser humano, mas um ser humano, um ser que tem atitudes humanas. Maldito o homem que sou, não vejo a hora de sair desse corpo. Aquilo que não quero faço, aquilo que quero não faço. Mas mesmo assim, esse Deus
se apaixonou por você e fez de tudo para que nós pudéssemos ser religados a Ele, na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, indo à cruz, morrendo, levando nossos pecados e ressuscitando ao terceiro dia. Por isso, ao cantar esse refrão de novo, eu quero que você ponha a mão no seu coração e faça desse louvor a sua confissão de fé. Logo eu, finito e carnal, logo eu, aleluia, Pai. Santo, 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 santo é Jesus. Oh Deus de poder e graça, a tua presença é real em nosso meio. Não podemos Logo eu, o pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Recebi o amor de Deus. Declare mais uma vez com as suas mãos levantadas, a sua cabeça erguida. Declare logo Pobre pecador, pobre pecador, logo eu, Jesus, fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi nós te exaltamos, nós te O glorificamos. amor de Deus. O Senhor merece a honra, o Senhor merece a glória, o Senhor merece o louvor. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Aleluia, aplaude ao Senhor Jesus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Podem se assentar. Pode se assentar. Quem nos visita hoje aqui nesse cenáculo a primeira ou segunda vez, levanta a sua mão. Tem um senhor que o pastor Agostinho me ligou agora à tarde, ele é veterinário, não sei se está aqui no nosso meio, esse irmão. O pastor Agostinho convidou para estar hoje à noite, veterinário. Tem algum irmão aqui que conversou com o pastor Agostinho? Ele não vai estar conosco hoje, o pastor Agostinho, mas sábado que vem é ele que vai encerrar esta campanha, né, essa conferência Prospere. Você que está em casa nos assistindo, você que está no seu trabalho, em algum lugar deste planeta chamado Terra, peço que você compartilhe, curta e comente o 3C da internet, para que você tenha uma ideia. Nós aqui reunidos, esse cenáculo, nesse culto, neste momento, mas nós estamos em internet, através do nosso Facebook, Paulo Cândido da Silva, o meu Facebook é transmitido ao vivo esse culto. Nós temos atingido 1.300 pessoas. 1.300 pessoas têm assistido este culto, participado deste culto, através de você que está em casa, compartilhando, curtindo e comentando. E você que está aqui também, nos siga lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, né? Tem de tudo hoje. E a gente está em todas as redes sociais, mas o culto ele é transmitido pelo meu Facebook, Paulo Cândido da Silva. Amém? Pastor José chega aqui. Pastor José, um grande amigo nosso, já anda comigo há alguns anos, pastor lá na cidade, né, de Portugal, no país Portugal, na cidade de Portimão, né? Ele fala sempre para mim sobre Portimão, Portimão. Eu quero conhecer lá. Esteve lá, fez uma grande obra de Deus, sua esposa, seus filhos, né? A filha nasceu lá, né?
ela nasceu lá, tem cidadania, testemunhou aqui, e tem caminhado conosco no projeto da Siloé, e nesse culto também, e hoje ele está, né, com a palavra para falar aos nossos corações aquilo que Deus colocou na sua vida e no seu coração. Seja bem-vindo, meu pastor. Amém. Deus abençoe. Paz esteja convosco, amém? Amém. Glória a Deus. Estou muito contente, porque Deus deu a vitória para minha sogra, né? Estava no hospital, mas Deus está fazendo ela se recuperar, né? Muitas vezes o milagre vem instantâneo e muitas vezes o milagre vem progressivo, né? E eu agradeço essa oportunidade de estar aqui mais uma vez falando da palavra de Deus, né? Convidar, a gente convida bastante gente, né? Agora quem faz é o Espírito Santo, né? E nós cremos que Deus nesta noite há de falar conosco. Abra vossa Bíblia em Mateus capítulo 14, versículo 13. Aleluia. Mateus capítulo 14, versículo 13. Quem achou, diga graças a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Então, vou esperar mais um pouco. Nós ficamos em Portimão. Quem não conhece Portimão, é um estado, é uma cidade colonizada pelos palestinos. E quando nós fomos para lá, em 2000 para 2001, ali era considerado a janela 1040. Quem sabe o que é a janela 1040? Menos de 5% de cristão. A maioria era muçulmano. Então, Deus nos levou para lá e graças a Deus, Deus deu a vitória. Todo mundo achou? Amém? A palavra de Deus diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, sabendo a multidão, vieram da cidade seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: o lugar é deserto, e vai adiantando a hora, despede-o, pois a multidão, para indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se dali, dar-lhe de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-os. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e esta às multidões. Todos comeram e se fartaram, e os pedaços que sobrevijaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém? A palavra de Deus, ela menciona, ela fala sobre Jesus saindo da cidade. A Bíblia, ela menciona bem que Jesus estava na cidade e houve uma comparação entre Jesus e João Batista. E Jesus, ouvindo isso da parte de Herodes, ele tratou de sair da cidade para estar junto com os discípulos. Ele tratou de sair da cidade para estar conversando com os discípulos. E pegou
um barco e foi para o deserto. A Bíblia, a palavra de Deus diz que ele foi para o deserto. E quando ele foi para o deserto, as pessoas que estavam procurando a Jesus, as pessoas que estavam na cidade, viu que ele foi para o deserto e seguiu a Jesus por terra. E quando eles seguiram a Jesus por terra, eles queriam conhecer quem era Jesus. Eles queriam ouvir mais quem era Jesus, porque eles tinham ouvido Jesus lá na cidade, e eles tinham sido alimentados pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela entrou no coração deles, mas eles queriam mais, ouvir mais Jesus. E por isso eles fizeram essa trajetória, não com barco, mas de pé. E quando Jesus chegou do outro lado, no deserto, a palavra de Deus diz que havia uma grande multidão esperando Jesus. E essa multidão, quando Jesus olhou para ela, Jesus viu que a multidão estava sem pastor. A multidão estava contrita, desesperada, porque elas ouviam no sinédrio, elas ouviam na sinagoga palavras, mas não palavras que entravam no coração deles, palavras que não faziam efeito. E eles, quando ouviram Jesus falar, eles viram que havia algo diferente na vida de Jesus Cristo, porque Jesus trazia algo transformador, que era a boa nova. E quando Jesus viu essa população ou essa multidão, ele se compadeceu. Ele ficou olhando para aquelas pessoas e começou a ensinar sobre o reino dos céus. Começou a falar o que ele estava fazendo. Enquanto ele falava, os discípulos olhavam, porque os discípulos ainda não sabiam que Jesus era o Senhor. Os discípulos andavam com Jesus, mas ainda não tinham visto o suficiente para acreditar que ele era o Deus na terra, o Emanuel. A palavra de Deus diz que Jesus, quando começou a ensinar e a curar as pessoas, a curar aqueles que estavam ali, os discípulos ficaram incomodados com isso. Porque Jesus começou a ensinar do meio-dia até a tarde, virando quase a noite. E os discípulos falaram: mestre, despede essa multidão, porque essa multidão está no deserto e eles podem morrer, eles podem ficar sem alimento. E Jesus, sabendo o que estava passando no coração deles, disse para eles: não vou despedir, alimenta eles. Mas por que Jesus falou isso? Porque Jesus falou desta maneira. A palavra de Deus diz, lá em João capítulo 6, versículo 5, a seguir, a palavra de Deus diz que João foi mais claro e mais objetivo, mais detalhista. João escreveu assim: e Filipe, diante de Jesus, falou para Jesus: se nós tivéssemos 200 denários, não conseguiríamos alimentar esse povo, porque é um povo enorme. E a palavra de Deus diz que, enquanto Filipe estava falando, veio André, dizendo: olha, tem um moço aqui, que tem 5 pães e 2 peixinhos. Então, os 5 pães e os 2 peixinhos não veio da parte dos discípulos, não veio da multidão. Eu quero parar aqui e fazer você imaginar quem era aquele moço. Aquele moço de toda a multidão. Somente um homem, um moço que a Bíblia não fala o nome, estava com 5 pães e 2 peixinhos. Os discípulos não tinham nada na mão. A multidão não tinha nada na mão. Mas aquele homem, quem sabe antes de sair da cidade,
Vamos fazer uma analogia aqui. Quem sabe antes dele sair da cidade, o próprio Deus, o próprio Senhor tocou no coração dele. Leva esses 5 pães, leva esses 2 peixinhos e vai ao encontro de Jesus. Ele sentiu-se incomodado em abençoar aquela multidão. Quando ele se apresentou diante de Jesus e diante dos homens que estavam ali, ele queria ajudar de uma maneira, mas ele olhou para ele, ele viu que ele só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Quanta gente tem tantas coisas para oferecer e não oferece, mas aquele homem, ele disse: eu vou oferecer esses 5 pães e os 2 peixinhos. Porque a Bíblia diz lá em João capítulo 6, versículo 5, a seguir, os discípulos disseram para Jesus: tem um moço aí. Então, se os discípulos falaram, tem um moço aí, é porque ele se apresentou diante dos discípulos. O que você faria? Aquele moço não se escondeu, ele não pegou os 5 pãezinhos, ele não pegou os 2 peixinhos para si. Ele se apresentou diante dos discípulos. Mas o que levou esse moço a se levantar e dizer: eu tenho isso nas minhas mãos? Você começa a imaginar o que levou esse homem a ir até Jesus. O que levou ele a ir até Jesus foi a palavra que saía da boca de Jesus. Ele queria de uma maneira ou de outra ajudar. De uma maneira ou de outra, ele queria ser útil naquela obra que estava sendo feita ali no deserto. Porque no deserto, aquela multidão toda não tinha nada para oferecer, ela só veio buscar. Mas aquele moço, além de ir buscar aquilo que Deus tinha para ele, ele também veio oferecer a única coisa que ele tinha: 5 pães e 2 peixinhos. Muitas vezes nós falamos: eu não tenho nada para oferecer. Você tem sim uma alma contrita, um coração aquebrantado. Aquele moço, ele tinha uma alma contrita, um coração aquebrantado, e também tinha 5 pãezinhos e 2 peixes. Eu acredito que a presença de Deus, eu acredito que aquilo que saía da boca do nosso mestre contagiou tanto aquele moço, que ele se apresentou diante dos discípulos. Ele falou: eu tenho 5 pãezinhos, eu tenho 2 peixes. Eu quero fazer parte disso. Tanto é que ficou marcado na história. Só não falou o nome dele, mas ficou marcado na história. Ele deixou um legado. A Bíblia não diz que ele tinha casa. A Bíblia não diz que ele tinha um carro. A Bíblia diz que ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Muitas vezes nós falamos: eu não tenho nada para oferecer. Você tem sim. Quando Jesus mandou os discípulos alimentar eles, Jesus queria chamar a atenção dos discípulos. Jesus queria que os discípulos confiassem nele. Quando os discípulos falaram: se despede dessa multidão, é porque eles não estavam confiando de todo o coração em Jesus. Mas Jesus chamou a atenção deles, disse para Filipe e disse para André: alimenta. E Filipe disse: se eu tivesse 200 denários, eu não conseguiria alimentar essa multidão. Sabe por quê? A Bíblia diz que só contava os homens, mas não tinha só os homens, tinha as mulheres e as crianças. Vou fazer aqui uma matemática rapidinho. Se cada homem levasse uma mulher junto, teria 10 mil. Se cada mulher levasse uma criança, teria 15 mil. Então não foi 200 denários que Jesus gastou, foi muito mais.
A palavra de Deus diz que Deus queria que os discípulos olhassem para isso, confiassem. Deus está falando comigo, contigo. É preciso nós confiarmos para o milagre acontecer. É preciso nós se desfazermos de nós mesmos e dizer: Senhor, eu estou aqui. Aquele moço, ele não era discípulo, mas ele disse: eu estou aqui com 5 pães e 2 peixinhos. O que eu tenho, eu vou oferecer. Você quer um milagre? Você quer ter uma colheita grande? Então parte do princípio de confiar em Deus. Primeiro ponto, confiar em Deus. Confiar em Jesus. Confiar em quem você confessa. Jesus queria que os discípulos confessassem que eles confiavam no Mestre. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque os discípulos de João Batista, quando cortou a cabeça de João Batista, eles foram anunciar a Jesus. E naquele momento houve uma insegurança dos discípulos de Jesus. Eles pensaram que Jesus simplesmente era um profeta. Mas Jesus era muito mais, e é muito mais do que isso. Jesus é o El Shaddai, é o príncipe da paz, é o Emanuel, é o Deus conosco. E aqueles discípulos começaram a olhar. E Jesus disse: primeiro, confie em mim. Segundo, me obedeça. Jesus mandou eles confiar. E ele mandou obedecer. Mas pastor, como obedecer? Ele pediu para que todos ficassem sentados. E falou para os discípulos: vem. E ele agradeceu, pegou os 5 pães e os 2 peixinhos. E agradeceu a Deus, disse: Pai, graças eu te dou, porque em tudo me ouves. Mas Jesus fez isso para os discípulos entenderem o que iria acontecer ali. E a palavra de Deus diz que quando ele desceu com os cestos, houve algo tremendo. Jesus disse: distribua. E quando ele foi distribuindo, eles foram distribuindo. Quanto mais eles tiravam do cesto, mais se multiplicava. Quanto mais eles semeavam, mais multiplicava. Os pães, os peixes, acontecia algo extraordinário. A Bíblia não relata, mas eu começo a imaginar que os discípulos, quando pegavam os pães e distribuíam entre a multidão, mais o cesto enchia. Pastor, eu quero colher. Então obedeça. Primeiro confia, depois obedeça aquilo que Deus quer que você faça. Os discípulos só viram o milagre quando eles confiaram e depois obedeceu, saiu distribuindo os pães e os peixes, e a glória de Deus se manifestou naquele momento. É preciso nós confiarmos de coração, não confiarmos como religioso, mas confiarmos e dizer: Deus, eu preciso e eu creio que tu vais fazer esse milagre. Aí você vai começar a enxergar o mover de Deus. Sabe como é que eu fui para Portugal? Dá uma paradinha aqui. Em 1999 eu casei com a minha esposa. A minha única esposa, graças a Deus. Nós nos conhecemos, eu conheci ela quando ela tinha 16 anos. Faz tempo, né? E Deus falou para mim: você vai largar o esporte e eu vou te levar para um país que diz que me confessa. E eu falei assim: amém. Pensei que era nos Estados Unidos, ia parar de jogar bola lá. Diz que me confessa, mas eu abomino. Deus falou assim: diz que me confessa, mas eu abomino. Eu falei: eu vou para os Estados Unidos. E toda ceia Deus me dava uma visão. Quem crer nos dons aqui? Eu fui salvo no fogo. E hoje, quando fala sobre o fogo, muitos não sabem o que é o fogo. O fogo do Espírito Santo. Eu vim do lado do ocultismo e Deus me salvou e me transformou. E Deus falava comigo: você vai para um país a qual diz que confessa a mim, mas eu o abomino. E eu falei: Senhor, eu vou preparar, vou para os Estados Unidos. E comecei a orar. Isso demorou 5 anos.
Veio os americanos em casa, o George e Robert. Pastor, é o missionário que eu quero lá no Texas. Eu falei, ô glória. Fizemos a lentilha, eu e minha esposa, uma lentilha, preparamos missionário lá no... Eu morava em São Paulo na época. Não tinha nem meu filho ainda, nem minha filha. E, ô glória, vou para os Estados Unidos. Eles foram e nunca mais deram notícia para mim. Aí eu falei, Senhor, para onde eu vou? Depois que passou 5 anos, eu estava no viaduto do chá. E o Espírito Santo falou para mim assim, vai para casa, porque hoje eu vou mostrar para onde você vai. Muitas vezes tem muitas pessoas que têm pessoas do lado e não querem saber a história de vida delas. Eu convido a você encostar no irmão e perguntar qual é a história de vida deles. Muitas vezes passa muitos milagres e você não vê porque você não se interessa em saber a história de vida das pessoas. Deus está mandando dizer isso. Não encosta por interesse, mas encosta por saber quem é Jesus na vida dele. E aí eu comecei. No viaduto do chá, o Espírito Santo falou para mim, vai para casa, porque eu vou te mostrar para onde você vai. 7 horas da noite, Deus vai falar para mim para onde eu vou. Eu falei, amém, eu acredito. Muitas vezes o Senhor fala tanto com você e você não dá ouvido àquilo que Deus quer fazer na sua vida. A Bíblia diz que se você ouvir o Espírito de Deus, não endureça o coração, mas crer que Deus vai fazer algo. E aí eu peguei, eu estava com meu irmão, estava ajudando ele. E eu falei para ele assim, olha, eu vou para casa porque Deus falou comigo. E ele, recém-convertido, falou assim, você está maluco? Eu falei assim, não estou não. O Espírito Santo falou comigo. Rapaz, você veio para me ajudar, ele tem uma empresa em São Paulo, para me ajudar. Eu falei, não, mas eu não vou te ajudar. Ele falou assim, eu não vou te levar. Eu falei assim, eu vou de ônibus. Eu peguei o ônibus, fui. Cheguei em casa, no apartamento, que eu e minha esposa, nós morávamos. E falei para ela, olha, o Senhor falou comigo. E ela falou assim, falou. E ele falou para mim, vim para casa, porque ele vai falar conosco. Aí eu peguei ela e falei assim, vamos para o quarto orar. E começamos a orar. E naquele tempo, o síndico jogava as cartas por baixo. Não sei se hoje é assim. Por baixo da porta do apartamento. E nós começamos a orar. E de repente o síndico desceu de lá de cima para baixo. E ele jogou a carta debaixo da minha porta. Aí o Espírito Santo falou assim, levanta, tua resposta chegou. Aí eu falei para ela de joelho comigo, eu falei para ela, ó, Jesus falou comigo que a resposta chegou. Ela falou, ficou olhando assim para mim. Aí eu peguei a carta de baixo. Estava escrito, Portugal te chama para ser missionário lá. O superintendente da igreja quadrangular está te convidando, você e a sua esposa, para ir para Portugal. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus quer fazer conosco. Assim como o vento sopra, assim todos aqueles que são guiados pelo Espírito vai, não para onde quer ir, mas por aquilo que o Espírito quer levar. Muitas vezes nós perdemos a identidade. Muitas vezes nós não conseguimos alcançar, porque não ouvimos a voz do Espírito Santo. Não é qualquer voz, mas é a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala aqui dentro. Ele não fica soprando, ele fala dentro de você, porque você foi reconstituído. A sua alma, o seu espírito foi reconstituído pelo Espírito Santo. E os discípulos ainda não entendiam isso. E Jesus falou assim para ele. Qualquer dia eu conto todo o testemunho, senão aqui o pastor vai me puxar a orelha. E os discípulos, quando eles viram aquele milagre, eles ficaram assustados, porque Jesus deu uma ordem para eles: recolha tudo, não deixa perder nada.
Olha a preocupação do Deus que você serve. Mas por que Jesus falou isso? A Bíblia não relata, mas Jesus fez uma surpresa para aquele moço. A Bíblia diz que Jesus falou para os seus discípulos: desça e pega o barco e vamos para Genezaré. Eu vou depois, porque eu vou despedir a multidão. A Bíblia nesse exato momento não relatou, mas eu começo a imaginar que ele pegou aqueles 12 cestos e deu nas mãos daquele moço, porque aquele moço ia ser liberado junto com a multidão, e aqueles 12 cestos ia com a multidão e com aquele moço. Aquele moço estava tão aquebrantado, se alguém sentisse fome no caminho, aquele moço ia repartir. Deus quer fazer milagre com você, mas você não tem de reter aquilo que Deus colocou na sua mão. Muitas vezes nós retemos aquilo que Deus colocou na nossa mão. Em 1998, eu ia para o cruzeiro assinar um contrato e Deus disse: eu quero você agora na minha obra. Eu quero que você faça aquilo que eu tenho te chamado. Muitas vezes nós retemos. Muitas vezes nós não entregamos aquilo que Deus quer que nós entregamos. E aqueles discípulos não estavam entendendo ainda. Mas Jesus disse: vai para o barco. Nós vamos fazer uma grande colheita lá em Genezaré. E a Bíblia diz que quando Jesus despediu toda a multidão, ele foi conversar com o Pai. Ele foi dialogar com o Pai. A Bíblia diz que ele subiu para o monte. Quantas vezes você não conversa com o Pai? Quantas vezes você não tem um diálogo, você e o Pai, através de Jesus? E Jesus, na quarta vigília, quando ele desceu, ele ainda queria ensinar algo para os discípulos. Os discípulos pegaram e foi para essa cidade, mas eles não conseguiam ir mais à frente, porque o vento era forte e as ondas batiam no barco. E eles não conseguiam sair, eles foram 50 jardas só e não conseguiam sair do lugar. Mas a ordem de Jesus foi: vai para a cidade de Genezaré. Mas eles ficaram com medo. Eles não obedeceram. Vai. Eles ficaram com medo. Entrou ali o medo, o desespero. Mas eles não eram pescadores, não eram homens experientes. Mas por que ficaram com medo? Medo todo mundo tem, mas o medo demasiadamente você tem de ver o que está acontecendo. É porque alguma coisa está acontecendo que Deus quer te abençoar. Aí o adversário começa a colocar dúvida. Os discípulos pensaram que ia morrer. Tanto é que lá no versículo 21, 22, 23, 24, eles estavam remando, desesperados. E quando viu Jesus vindo por cima das águas, eles falaram, eles gritaram. O grito dele foi de desespero. A alma deles estavam desesperados. Ele disse: era um fantasma. E Jesus gritou e disse: não, sou eu. A Bíblia diz que Jesus disse: sou eu. Mas Pedro, mesmo com medo, querendo ver se realmente era Deus, se era Jesus, ele disse: se é o Senhor mesmo, olha a dúvida aí, se é o Senhor mesmo, manda eu ir até ti. Então Jesus disse: vem. Enquanto Pedro estava de olho em Jesus, enquanto Pedro estava focado em Jesus, Pedro estava andando sobre as águas. Pedro tinha se esquecido do vento, tinha se esquecido das ondas, estava olhando para Jesus. O que eu quero dizer para você: enquanto você estiver olhando para Jesus,
Enquanto você não estiver olhando para o mundo, enquanto você não estiver olhando para as suas necessidades, mesmo que seja grande, você vai ser vencedor, você vai passar por cima. A Bíblia diz que Pedro começou a olhar para Jesus. Quem sabe nessa hora ele disse: eu vou pegar na mão dele. Era uma pequena distância, mas eu vou pegar na mão dele. E estava olhando para Jesus. Mas de repente alguma coisa chamou a atenção de Pedro. O vento chamou a atenção de Pedro. O mar chamou a atenção de Pedro. Quem sabe nessa noite você está olhando para Jesus, mas alguém está tentando chamar a tua atenção. Jesus diz: continua olhando para mim, para que a minha vitória venha na sua porta. Aleluia, glória a Deus. E Pedro começou a sentir o vento, a sentir o mar. Pedro começou a se desesperar. O mestre estava de frente a ele, mas ele começou a se desesperar. A Bíblia diz que ele começou a afundar. A Bíblia não relata se ele afundou na canela, se ele afundou até o meio, mas a Bíblia diz que ele começou a afundar. Se você começar a afundar hoje, peça socorro ao Senhor, para que o Senhor possa te socorrer. E quando Jesus viu Pedro afundando, ele foi até Jesus e olhou para... E Jesus olhou para ele e disse: homem, olha para mim. Jesus está dizendo para você: homem, mulher, olha para ele. E quando Pedro pegou na mão de Jesus, a Bíblia não diz a distância aonde eles estavam do barco, mas a Bíblia diz que eles voltaram para o barco andando. Quando Pedro pegou na mão de Jesus, eu acredito, se tivesse as águas na canela, ele começou a subir. Imagine agora um homem normal. Olha que coisa gostosa, que experiência linda. Ele subiu de volta, ficou lado a lado com Jesus, catou na mão de Jesus, Jesus catou na mão dele. Quem sabe Jesus disse: vamos, Pedro, agora para o barco. Quem sabe nessa noite Jesus está dizendo: pega na minha mão, vamos andar por cima das águas, vamos andar por cima dos problemas, vamos andar, e eu vou te mostrar que eu continuo sendo Deus. Jesus e Pedro, o único homem natural que andou sobre as águas, se chama Pedro. Que maravilha! Jesus está dizendo para você: primeiro, confia em Jesus. Segundo, obedeça a Jesus. Em terceiro, não tenha medo, para que Deus possa realizar algo tremendo na sua vida. E quando Jesus entrou no barco, a Bíblia menciona que todos adoraram a Ele, que todos glorificaram a Jesus, porque ali ele começou a entender. Eles começaram a entender que eles não estavam seguindo um profeta, eles estavam seguindo a um Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes nós deixamos a nossa ansiedade tomar conta. Pedro ali, ele viu, com o desespero veio o medo e veio a ansiedade. A ansiedade: eu vou morrer. A ansiedade tocou no coração de Pedro. Mas quando ele deixou o Senhor controlar a vida dele, algo tremendo aconteceu. Ele não sentiu mais medo, ele não sentiu mais pavor, ele não sentiu mais ansiedade. Ele ficou glorificando ao Senhor. Muitas vezes nós não recebemos algo de Deus, porque muitas vezes nós não confiamos em Deus. Realmente nós não confiamos em Deus. Deus falou comigo que eu ia para um país, e eu esperei, eu confiei. Toda ceia eu fechava o olho, eu vi um avião velho, e fui no avião velho da TAP, quase caiu no
oceano. O Jacobs, que anda para lá direto, sabe? O avião da TAP era velho. E Deus me mostrava um avião velho. E eu falava, Senhor, que avião é esse? Velho. E realmente, quando eu estava, porque a minha esposa ficou depois 2 meses que ela foi, porque o visto dela de missionário saiu depois. O meu saiu antes. E Deus sabe todas as coisas, eu fui na frente. E quando eu estava dentro do avião, a mala começou a bater, começou a tremer, lá no meio do oceano. Aí eu lembrei da visão. Eu falei, Senhor, o Senhor está me levando para quê? Aí o Senhor falou assim, aquieta o teu coração. Porque aquilo que eu falo, eu cumpro. E quando eu cheguei lá em Portugal, naquele tempo, para entrar em Portugal era difícil, era complicado. Deus mandou eu estudar 5 anos atrás. Nós somos formados em bacharel em teologia. E quando eu cheguei na alfândega, o português chegou a hora após, disse assim, o que você está fazendo aqui? Fazer cá? Eu falei assim, eu vim pregar a palavra de Deus para esse país. E ele disse, tu és mariano? Eu falei, não sou mariano, eu sou de Jesus de Nazaré. Aí ele falou assim, você tem como provar isso? Aí eu peguei a minha carteirinha de teólogo, mostrei, ele falou assim, sim, doutor, pode entrar. Muitas vezes você tem de entender qual é o processo que Deus quer levar você. Os discípulos não entendiam qual era o processo que Deus queria levar. Mas lá em João capítulo 21, quando Jesus tinha ressuscitado, ele estava no mar, olhando para os discípulos. Pedro tinha pescado a noite toda e não tinha pescado nada. Mas que Jesus deu uma ordem para ele, Pedro, agora lança a sua rede no lado direito. E a Bíblia diz que veio 150 peixes grandes. Deus quer que você conquiste coisas grandes, não coisas pequenas, mas conquiste com Ele, não fora dele, mas com Ele. É preciso você fazer isso. Aí chegando em Portugal, para terminar, eu fui para Barreiro, ia ficar com o superintendente lá. Aí outra vez o Espírito Santo falou para mim, vai para o sul. Eu não sabia que nem o nome da cidade. Vai para o sul. Eu falei, Senhor, aí para mim falar para o homem. Ele que me convidou para ficar aqui. Porque minha esposa ia traduzir o livro dele, que ele, de português para inglês. E o Espírito Santo falou assim para mim, eu já te falei, vai. Aí eu falei assim, pastor, vem cá. Ele falou assim, o que é? Deus está mandando eu ir para o sul. O que tem lá no sul? Você tem alguma congregação lá? Aí ele olhou para mim assim e falou assim, rapaz, eu não tenho não. Mas por quê? Eu falei, porque Deus falou comigo. Aí ele lembrou e falou assim, tem um casal de diácono, Sebastião, está lá com a família dele. E tem um espaço pequeno lá. Mas já passou 2 missionários lá e nenhum deles ficaram. Porque lá é um lugar palestino. E é difícil lá. Eu falei assim, é difícil, mas não é impossível. O que você acha hoje difícil, para Deus não é impossível. E eu falei assim, então, eu quero ir para lá. Ele falou assim, mas sua esposa vai chegar, vai me ajudar no livro? Eu falei, não, Jesus mandou eu ir para lá. Aí já fui mais categórico, Jesus que me mandou. Ele falou assim, então tá bom, se Jesus te mandou, eu não vou te levar. Você pega o comboio, pega uma bicha, depois pega o autocarro. Comboio é um trem, bicha é uma fila. Não estou falando nenhum palavrão não. E autocarro é um ônibus. Aí você vai para lá. Falei assim, tá bom, eu vou para lá. E fui embora para lá. Para terminar, quando eu cheguei lá em Portimão, cheguei para o casal de diácono, perguntei para eles, quero ver a igreja. Eles estavam com vergonha de mostrar a igreja para mim, que era bem pequenininha. Igrejas grandes na Europa, aqui nós somos favorecidos.
igreja grande na Europa, 70 membros, é uma igreja enorme. Então, aí, eles ficaram com receio de mostrar a igreja. Falei, vamos mostrar. Naquela época, era em Catatunda, né? Era no resto do chão que diz lá. E aí ele mostrou, e eu falei assim, quando ele mostrou, o Senhor falou assim, faça uma campanha de 7 dias, fecha a igreja e faça uma campanha. 7 dias que eu vou te responder. Deus não brinca, meu querido. Deus não brinca. Se você está brincando em servir a Deus, Deus está dizendo para você, Ele não brinca. Eu conheci o lado escuro. Qualquer dia eu conto. Eu vim de uma família tenebrosa. Mas quando eu aceitei Jesus, eu disse, Senhor, faça aquilo que Tu queres na minha vida. E Deus falou assim, fecha por 7 sábados e vai para o monte orar. Eu tinha 7 membros. E eu falei para eles, aqui tem monte? Ele falou, não pastor, tem gruta. Está cheio de morcego, tem gruta. Eu falei, vamos para a gruta. E nós começamos a orar 7 sábados. No último sábado, quando minha esposa estava chegando naquele país, Deus falou assim, agora abra a igreja. E só tinha 3 portugueses na igreja que eu pastoreava. E essa portuguesa foi curada do coração instantaneamente. E ela começou a espalhar todo mundo. Olha, o Deus dos crentes está operando ali. E via muitos. Lá ele serve 2 senhores. E entrava na igreja e caía endemoniado. Vomitava a obra de macumbaria. E Deus começou a abalar. Com 7 meses nós tínhamos 70 membros. E uma igreja batista de um americano estava 31 anos lá e ele tinha 70 membros também. Aí ele me chamou para pregar lá e falou assim, eu quero saber o que aconteceu. Eu estou aqui 31 anos e eu tenho 70 membros, você está aqui 7 meses e você tem 70 membros, o que está acontecendo? Eu falei assim, é um jeitinho brasileiro. Aí ele deu risada. Aí eu fui pregar lá na igreja dele. Depois que eu preguei, ele passou uma semana, me convidou para um jantar. Falou assim, eu estou indo para a América. Eu falei assim, por quê, pastor? Ele está comigo na foto desse tamanho, ele. Acho que maior do que o Jacob. Ele falou assim, eu preciso reciclar com o Espírito Santo. Depois de 31 anos, eu preciso me reciclar com o Espírito Santo. Muitas vezes, nós estamos dentro da casa do Pai e não pegamos aquilo que o Pai quer que nós pegamos. Os discípulos estavam andando com ele, com o mestre, mas não sabia quem era o mestre. Muitas vezes nós estamos entrando dentro da igreja, nós estamos buscando a Deus, mas esquecemos que nós estamos participantes daquilo que Ele quer fazer. Em João capítulo 21, Jesus, Ele fez uma grande surpresa. Ele fez os discípulos pescar 153 peixes. Ele quis dizer 153 peixes. Não é nada para aquilo que eu posso fazer na sua vida, Pedro. Ele já tinha preparado ali uma brasa, já tinha preparado um peixe assando. E ele disse, pega um dos seus peixes que você pescou e vem comigo. E depois que eles se alimentaram, Jesus saiu com Pedro e disse, Pedro, eu disse para você que eu daria 100 vezes mais para você nessa vida e na vida vindoura. Mas eu quero algo de você, Pedro, que você se entregue para mim realmente. E ele disse, Pedro, tu me amas, então apacenta minhas ovelhas. Tu me amas, então cuida do meu reino. Deus está dizendo para você e para mim, você ama realmente o reino dos céus? Então cuida do reino dos céus. Na terceira vez, o coração de Pedro ficou entristecido, porque Deus estava quebrando uma maldição lá atrás. Ele tinha sido desobediente. Ele negou Jesus por 3 vezes. Se você ainda não alcançou aquilo que Deus quer que você alcance, é preciso você se retratar e dizer, Deus, eu vou confiar em Ti, eu vou obedecer, e eu não vou ter medo de
de me aprofundar no teu Espírito. E Pedro entendeu e viu. E Deus fez ele ser próximo. Se você ver lá no capítulo 5 a seguir, ele não era só próximo no mundo material. Ele era próximo porque a sombra dele curava. Tantos hoje em dia estão correndo de um lado para o outro, buscando tantas coisas. É bom, mas o gostoso é você ter uma intimidade com Deus. Cada um aqui tem uma intimidade com Deus. Em 1999, Deus falou em voz audível comigo. Eu estremecia, a voz de muitas águas. Deus precisava falar comigo, porque nós viemos da mesa branca. Eu sabia o que era o outro lado. De repente, ninguém era evangélico na minha casa. Eu estava sozinho, um moço de 21 anos. E Deus falou: somente fique em minha presença. Por 3 vezes eu estremeci, fiquei 1 hora chorando. E falei: Senhor, eu quero ter essa intimidade contigo. Muitos estão buscando o avivamento, mas o avivamento está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo vai fazer você ser próximo. O Espírito Santo vai fazer você colher muitas coisas. Mas é preciso você dizer: Espírito Santo, eu estou aqui. Vamos ficar de pé. Aleluia. Pedro, ele veio até a praia. Ele foi o primeiro a pular do barco. Ele tinha se despido, ele se vestiu e foi até encontro de Jesus, porque ele sabia que ele tinha de ter um particular com Jesus. Eu quero fazer um convite para você. Eu sei que Deus falou com muita gente, falou comigo. Eu quero que você que quer ter um particular com Deus, porque cada um tem a sua intimidade com Deus, mas você que quer ter um particular com Deus, eu quero chamar você aqui à frente. Eu quero que você se embriague no Espírito. Eu quero que você fale: Senhor, eu vou tomar uma nova direção. Eu quero chamar todos os pastores aqui. Com licença, pastor Paulo. Quero chamar todos. E eu quero que você que vem, que quer ter uma experiência nova com o Senhor, você vai passar aqui e vai dizer: Senhor, eu quero uma experiência nova. Eu quero algo novo, Senhor. Pode deixar o louvor, pode deixar. Eu quero algo novo, Senhor. E quando você passar aqui, você vai falar assim: Senhor, assim como o Senhor falou com Pedro, eu quero que o Senhor fale comigo. Que Ele não faz acepção de pessoas. Aleluia. Se Ele não faz acepção de pessoas, então você é convidado a vir aqui. Amém? Eu quero que vocês venham à frente. Faça assim. Liberdade, né, pastor? Eu quero que você faça aqui. Você vai passar e os pastores vão orar. Todos. Pode vir. Aleluia. Senhor Deus e Senhor Pai, ó Deus, nós clamamos a Ti. Nós clamamos o Seu nome. Ó Deus, nós sabemos que Tu estás presente. Ó Deus, a sua filha, Senhor, Tu desse ano de vida para ela. Ó Deus, para que, Senhor amado, ela vê, Senhor, os frutos. Ó Deus, venha, Senhor amado, fazer que os frutos, Senhor amado, venham até a mão dela. Ó Deus, sabemos que Tu és Deus e poderoso. Ó Deus, nós acreditamos no Seu poder. Nós acreditamos na Sua presença.
Nós acreditamos, Senhor amado, que Tu podes fazer coisas maravilhosas. Venha, Senhor amado, mover. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Glórias ao Senhor. Senhor da glória, Senhor misericordioso. Em nome de Jesus. Deus de poder e Deus da glória. Vai fazendo, Senhor amado, a tua. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Maravilhoso e eterno Deus e eterno Pai, nós clamamos a Ti. Nós clamamos a Tua presença, Senhor. Ó Deus, venha, Senhor amado, mover. Através da Sua presença, Senhor amado. Ó Deus, nós clamamos, Senhor amado. Ó Deus de poder e Deus da glória, Deus eterno. Pai querido, Pai amado, Pai de misericórdia. Entra, Senhor amado, movendo. Ó Deus, quebrando, Senhor amado. Repreendendo a dor na coluna. Repreendendo, Senhor, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus Cristo. Deus poderoso, Deus eterno, Pai querido, Pai amado. Pai de misericórdia. Venha, Senhor amado, repreender, Senhor. Em Teu nome, Senhor amado, nós clamamos. Nós pedimos a Ti, Senhor amado. Venha, Senhor Deus e Pai poderoso, eterno Pai. Movendo com as Tuas mãos poderosas. E com as Tuas mãos de glória e de poder. Em nome de Jesus Cristo. Oh, glórias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoe e prospera. Abençoa poderosamente. Pai, em nome de Jesus. Vai abençoando, Pai. Vai concedendo a sua bênção, Senhor. Em nome de Jesus. Dá saúde plena a esse corpo físico. Dá saúde a esse corpo, Pai. Restabelece a saúde do seu povo, Pai. Dá saúde plena em nome de Jesus. Dá saúde plena, prospera, abençoa. Dá saúde plena a esse corpo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa poderosamente. Abençoa poderosamente, Pai. É noite de milagre, é noite de cura. É noite de milagre, é noite de cura. Em nome de Jesus. Abençoa poderosamente. É noite de milagre, é noite de cura nesta noite, Senhor. Abençoa poderosamente. Abençoa, Pai, Teus servos. Abençoa os Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa poderosamente essas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Deus eterno, Deus poderoso, Deus santo. Tu és Senhor desse povo, Pai. Ó Deus, realiza os desejos dos seus corações. Realiza, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa, multiplica, prospera. Ó Deus, abençoa, multiplica, prospera, dá saúde plena, Senhor. Abençoa, multiplica, prospera, dá saúde plena, abençoa, multiplica, prospera o Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, prospera, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa, prospera, multiplica sobre a vida dos Teus servos. Em nome de Jesus, Santo Deus, Santo Pai, eterno Jesus, vai abençoando, vai prosperando, vai multiplicando sobre os armários, sobre os salários do Teu povo. Abençoa, prospera, multiplica, Senhor, sobre o Teu povo abundância, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa, multiplica sobre o Teu povo, Pai. Multiplica sobre o Teu povo, abençoa, multiplica as bênçãos, Pai. Multiplica as bênçãos sobre os Teus filhos, Senhor. Abençoa e prospera. Multiplica as bênçãos, Pai. Multiplica as bênçãos sobre os Teus filhos. Abençoa e prospera. Multiplica sobre eles, Pai, a saúde plena, a vida em abundância, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso. Tu és santo, dá saúde plena ao Teu povo. Dá saúde plena ao Teu povo, Senhor. Dá saúde plena ao Teu povo, Pai. Abençoa, Senhor, os Teus
poderosamente, dá saúde plena ao teu povo, Pai. Multiplica sobre o teu povo, multiplica, Pai, as bênçãos sobre o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, prospere e multiplica, Pai. Prospere e multiplica, Senhor, meu Deus. Prospere e multiplica, abençoa e prospere e multiplica, Pai. Abençoa, prospera, multiplica, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa poderosamente meus filhos. Abençoa poderosamente, Pai. Abençoa Tua presença me conforta. Aleluia. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Opera milagres, opera, Senhor, que eles És fiel em todo que eles vejam tua glória, Pai, em nome de Jesus. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Aleluia, abençoa, prospera, Pai. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Abençoa e Tua prospera em nome bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. És fiel em todo Declare. tempo. Declare. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Na bondade de Deus, eu cantarei na bondade de Põe as suas Deus. mãos. Senhor eterno Deus e Pai, nós te louvamos por esta palavra, te louvamos, Senhor, porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Ó Deus, coloca essas vidas diante de Ti, Senhor. Sim, que eles possam fazer colheitas abundantes, Pai. Que eles não venham ter medo, Pai, de ser abençoados e prósperos. Ó Deus, que sejam obedientes à Tua palavra, Pai. Que creiam em Ti, Senhor, meu Deus, de todo o seu coração. Abençoa essas fotos que aqui estão. Abençoa, Pai, essas chaves. Abençoa, meu Deus, esses objetos que ali estão, Pai. Que o Senhor abençoe e prospere. E que essas vidas possam alcançar abundância, multiplicação nos celeiros, nos armários, nos bens, móveis, imóveis e patrimônio, e tudo que eles fizerem, Pai, que eles vá bem, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Se aceita um pouquinho, sim. Vamos ouvir um testemunho. Testemunho abençoado aqui. Sidney tem um testemunho para contar, amém? Pai seja convosco. Então, irmãos, em novembro do ano passado, eu fui diagnosticado com câncer no intestino grosso. E eu sentia muitas dores, né? Dores abdominais.
e dores assim que me incomodavam. Não conseguia comer direito, não sentia fome. Cheguei a perder 12 quilos na época e não conseguia trabalhar direito também. Chegava no serviço, trabalhava um pouco, já doía, já vinha as dores, né? E tinha que sentar, esperar passar. Passava, daqui a pouco voltava as dores, né? E chegava em casa também, não sentia fome, só queria ir para a cama deitar. E foi desse jeito aí por algum tempo. Aí eu fui no médico, né? Fui na especialista, né? Gastroenterologista. Daí ela pediu para fazer uma bateria de exames. Eu fiz os exames, eu fiz a ecografia, fiz a endoscopia, deu tudo normal, não apareceu nada. Fiz exame de sangue, deu tudo bom também. Fiz exame de urina e de fezes, e nas fezes apareceu que tinha sangue oculto. Sangue oculto nas fezes. Aí a doutora falou, tá, vamos fazer uma colonoscopia para ver como é que está o teu intestino. Fiz a colonoscopia, fiz a biópsia também, né? E apareceu um tumor maligno no intestino grosso. Tumor maligno. E a doutora falou, vai ter que fazer cirurgia, Sidney. Fazer cirurgia e... Vai ter que fazer cirurgia, e a cirurgia custa mais ou menos em torno de 30 a 40 mil reais. E ela falou para mim, eu vou ver se eu consigo colocar você para fazer cirurgia pelo SUS, sem custo nenhum. E mesmo assim, a consulta foi em novembro, e mesmo assim a cirurgia ia ter que ser só em fevereiro desse ano. Falei, tudo bem. Fui para casa, né? Aí não demorou muito, a médica ligou para mim. Olha, Cid, pega os exames que você tem aí, leva tudo lá no hospital evangélico, cedo, que você vai ser internado para fazer cirurgia. Então aí Deus já começou a abençoar. A cirurgia, que era para ser em fevereiro, foi em novembro. A consulta foi com a médica, foi dia 20, né? Dia 22, eu já estava no hospital lá, internado para fazer cirurgia. E sem custo algum também, né? Outra bênção que eu recebi, né? E fui, né? Fiquei internado lá. No dia 28 de novembro, eu fiz a cirurgia. Graças a Deus, correu tudo bem. Eles cortaram o intestino, né? Para tirar o tumor, né? Fiz a cirurgia, correu tudo bem na cirurgia, graças a Deus. Dia 4 de dezembro, no dia 4 eu recebi alta, né? Fui para casa. E graças a Deus eu me sinto bem. Já fui na médica oncologista também, e ela falou que não vai precisar fazer quimioterapia, graças a Deus. E ela falou que o câncer foi retirado. O meu intestino funciona bem, normalmente, né? Funciona bem. Não ficou nenhuma sequela, não ficou nada. Eu me alimento bem, né? Não tem mais dor, né? Tá inteiro. E eu creio que Deus usou a medicina para me curar desse mal. Amém? E quero agradecer a Deus, né, por essa bênção, por essa cura. Agradecer aos irmãos que oraram por mim, né? Os irmãos do louvor, pastor Paulo, pastor Amari, que oraram por mim. A Janaína também, o grupo de louvor, que orou por mim. O pastor Agostinho ligou para o hospital para orar por mim. O pastor Jorge, o pastor Marcos foi lá no hospital orar por mim, né? Se eu me esqueci de algum nome aqui, que me perdoe. Muita gente orou por mim, né, nesse tempo. E eu estou bem, graças a Deus. Fiquei um tempo afastado do louvor, né? Já estou de volta. E agradeço a Deus por essa cura, por essa vitória. Amém, irmãos? Deus abençoe. Glória a Deus. Estende as suas mãos aqui para frente. Sidney, você é muito importante para nós. O teu trabalho, o teu ministério. Está ali quietinho no baixo, né? Mas Deus está recebendo e você tinha crédito com Deus, por isso que você está aqui conosco. Senhor eterno Deus, nós te louvamos por esse testemunho do teu servo. Te agradecemos, Pai, porque ele está aqui de volta, exercendo o ministério, o chamado que o Senhor deu a ele.
Ó Deus, ele está aqui, Senhor, meu Deus, te adorando através desse instrumento, Senhor, a qual o Senhor deu a ele a capacidade de tocar e te adorar, Senhor, através desse instrumento. Ó Deus, mesmo nos momentos difíceis, Senhor, da sua vida, o Senhor estava ali com ele, Pai, e o preparando para o retorno, estar diante do teu altar, te adorando, te glorificando através da adoração do louvor, Pai. Agradecendo porque ele está no meio de nós, Senhor, e aqui juntos, Pai, nós temos a certeza de glorificar o teu nome desse grande milagre, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Deus abençoe, filho. Que bom ter você aqui conosco. Amém. É bom ter crédito com Deus, pastor Jacobi, né? O pastor estava falando de Portugal, o Espírito Santo falou, nossa, diga assim, diga aqui para mim assim, irmão, a quarta igreja é uma benção. Diga. Mas o cenáculo é mais abençoado no sábado à noite. Porque nós temos aqui um missionário da Bélgica, um missionário de Portugal e um missionário de Araruna. Olha que bênção, né? Que bênção, pastor Jacobi. Amém. E homens que viveram e vivem testemunhos. E nós não somos diferentes de vocês, irmãos. Nós passamos as mesmas aflições que todos vocês passaram. E essa conferência prospere é para que realmente você seja próspero. Você, às vezes, está no culto, você escuta alguém falar, mas Deus falou comigo. E talvez você pense, mas Deus não fala. Deus não fala. Como aqui nós ouvimos o pastor compartilhar, Deus fala, irmão. Deus fala e prova ainda. Eu estava atendendo ontem, fiz uma viagem para Camorão, trouxeram o teu café, tá? Glória a Deus, viu? Estava Camorão, foram um bate e volta, 24 horas aí, a gente sai de quinta, 5 horas da manhã, voltamos ontem, às 6 horas da tarde nós já estávamos aqui, e ainda fui atender, e eu compartilhando nesse atendimento, eu falava, se você buscar a Deus, Deus fala, e eu tenho prova concreta que Deus fala. Você queria, quem gostaria de, porque a gente às vezes somos meio Tomé, pastora Domingas. Quem gostaria de prova concreta que Deus fala? Levanta a mão. Tenha medo de levantar a mão. Tá, então fica de pé aí, Damaris. Fica de pé a Damaris aí. Toda vergonhosa. Essa aí é a minha caçula. Sabe por que ela está aqui com 21 para 22 anos? Porque Deus falou comigo. Uma época que nós não queríamos mais ter filhos. Lá no monte. O brasileiro gosta do monte, né, de oração. Monte de comida, monte de coberta e monte de oração, né? Obrigado, filha. Eu disse assim ontem, eu tenho prova concreta que Deus fala. Porque eu e a minha esposa, a pastora Mário, nós não queríamos ter mais filhos. E nós estamos vivendo uma vida difícil financeiramente. Você já ouviu o meu testemunho? Rodízios de massas com frutos do mar, pão com sardinha enlatada em pleno Natal. Em pleno Natal, quando uns comiam peru, panetone, porco, eu estava comendo pão com sardinha enlatada, eu e minha esposa no Natal. E eu subi no monte para falar seriamente com Deus. E ali eu abri o meu coração. E ali eu falei real, como diz, rasguei o verbo. Pare de fazer, desculpa o termo da palavra, frescura em querer. Deus sabe, Deus, Ele falou para o cego, o que você quer? Ele perguntou para o aleijado, quer andar? Falou até com Lázaro, sai para fora. Ele não mandou alguém lá tirar o morto do túmulo. Ele gritou para o morto, sai para fora. E nós não queríamos ter mais filho pela circunstância da nossa vida, financeiramente, e as angústias e sofrimento. E eu falei claramente com Deus todas as minhas necessidades, todas elas, financeiras. Estou falando de financeiro, conferência prospere. E quando eu peguei o carreador, poucas pessoas sabem o que é um carreador, né? No meio dos trigo, do soja, onde passa lá o pneu do trator, faz um carreador assim.
E eu peguei aquele carreador para ir embora e senti aquela mão me tocar e disse, já falou tudo, agora é minha vez de falar. E a primeira coisa que Deus falou para mim, falou, tenha mais um filho. E aí está a prova concreta que Deus fala. Se não fosse Deus, ela não estava aqui hoje, irmãos. Hein, Cauã? Que bom que Deus falou, né? Coxa branca lá gostou, viu? Que Deus falou. Que bom que Deus falou. Deus fala, irmãos. A Bíblia diz assim, crê no Senhor teu Deus e serás salvo. Crê nos seus profetas e prosperarei. Nessa conferência Prospere, temos aqui como tema colheita abundante. Você quer colher abundantemente? Aquele menino só tinha 5 pães e 2 peixes, como foi ministrado aqui. Ele colheu 12 cestos cheios. 12 cestos cheios. Abundância. Oferte. Entrega a tua oferta. Por mais pequenina que seja, só tem 2 peixinhos e 5 pães. E alguém pergunta assim, pastor Cristiano, mas por que não sobrou peixe? Bom, peixe no meio do deserto para voltar para casa, ia apodrecer. Agora o pão não. O pão sírio, porque é o pão do judeu. Você achou que Jesus fez o pão bengala? Deus quer te abençoar, irmãos. E uma forma de nós sermos abençoados está lá em Ageu. Ofertando na casa de Deus. O dízimo protege os teus bens, móveis, imóveis e patrimônios. E ainda o Senhor diz, fazei prova de mim, senão vou abrir as janelas do céu. E não derramar bênção tal. Você sabe qual foi a única vez que o Senhor abriu as janelas do céu? Foi nas águas do dilúvio. Bênção tal. Bênção tal. Quando nós obedecemos, quando eu e ela obedeceu a Deus, a partir da gestação já da dama, Deus já começou a prosperar a nossa vida. A partir da gestação, obediência. Fazei prova de mim. E nessa noite, irmãos, eu quero conclamar, chamar a você a ser um ofertante na obra de Deus. Semear em terra boa. Contribuir num propósito. Porque a palavra de Deus diz que Ele vai multiplicar a semente 30, 60, 100 vezes mais. E hoje eu não sei qual é a sua necessidade. Qual é a sua necessidade? Mas faça um propósito com Deus a partir de hoje. Talvez hoje você não tenha nada a ofertar. Mas diga, Senhor, o primeiro recurso que o Senhor der nas minhas mãos, eu vou tirar uma oferta. Eu vou semear. E você vai ver a sua vida ser abençoada. Deus multiplicar na sua vida. Segura aí o seu dízimo. Segura a sua oferta agora. Vamos consagrar. Vamos abençoar. E Deus vai prosperar poderosamente a sua vida. Pastor Walter, faz esta oração aqui. Aleluia. Segura em tuas mãos aí o dízimo. Segura as ofertas em tuas mãos. Santíssimo Deus e poderoso Pai, neste momento nós apresentamos os dízimos e as ofertas e consagramos ao Senhor para o crescimento, para o progresso, para o estabelecimento cada vez maior da Tua obra, Pai. Aqui nós estamos celebrando o Teu nome, Senhor Jesus, o Teu nome que nos traz vida e vida em abundância. Sabemos, Pai, que isso vem através da obediência, e aqui, em obediência à Tua palavra, agora nós apresentamos, cada um de nós, as nossas sementes. Cuida, meu Deus, para que essa semente caia em boa terra. Espírito Santo de Deus, germina essa semente, para que possamos colher os frutos, Pai, a 100 por 1, meu Deus, a 1000 por 100, Pai, de forma que Teu nome seja glorificado também no nosso crescimento financeiro, meu Senhor. Que todos aqueles que aqui se encontram, Pai, e que ainda não têm onde trabalhar, direciona, Espírito Santo de Deus, para que não hajam desempregados no meio do Teu povo, mas separa, Pai, prepara o melhor emprego, o melhor salário, Pai, o melhor dessa terra, meu Senhor, enquanto aguardamos a Tua vinda, grande Deus.
Assim nós te pedimos, abre sim, Pai, sobre a tua igreja a janela dos céus. E derrama, meu Deus, aquela bênção, a que nos traz a maior abastança, Pai. A boa medida, Pai, recalcada e sacudida. Espírito Santo de Deus, faça acontecer um milagre financeiro na vida da tua igreja, pois assim, meu Senhor, é para a tua glória, é para a tua honra, e nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Enquanto o Ministério do Louvor canta ao Senhor, dizime e oferte. Grande É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, há 30 anos de ministério, tudo aquilo que Deus pede para que eu faça, eu tenho muito temor no meu coração em fazer. E eu peço para que Ele venha confirmando no meu coração. E desde a hora que eu cheguei a este lugar, e nós estamos falando sobre colheita abundante, o Senhor colocou no meu coração de levantar 10 vidas aqui para contribuir com R$100, para abençoarmos uma vida. E desde o início, porque eu estava sentado ali e perguntei ao Espírito Santo, o que eu devo fazer por esta pessoa? O que eu devo fazer por esta vida? E o Senhor disse, levanta 10 abençoadores que precisam de uma grande colheita. Olha só como que Deus age, Pastor Leonel. Ele está pedindo que eu levante 10 abençoadores que precisam de uma grande colheita, que possam contribuir com R$100. E eu quero já dizer a você, eu já sou o primeiro desses 10. Pastor, eu não tenho agora que de Anice. A Anice está por aí, né? Amém? A Anice vai estar lá perto da maquininha do cartão, e você pode passar lá e passar o cartão. Ou querer passar um Pix, pergunta para ele qual Pix ela pode passar. 9 pessoas, porque 10 já sou eu já sou o primeiro aqui. Quem gostaria? Porque eu digo para você, eu preciso de uma grande colheita. Fica de pé você que gostaria, vem aqui na frente, eu já quero finalizar, irmãos. Já quero finalizar, mas você que precisa de uma grande colheita, se passar de 10, melhor ainda. Olha, eu sou muito temente a Deus nessas coisas, irmão. Vocês podem ver, quem caminha nesse culto sabe que raramente eu faço isso. Conta para nós aí, pastor Elias, quantos tem aí já? Se passar de 10, amém, irmãos. Para aqueles que precisam de uma grande colheita. Amém?
16, 17. Podemos chegar a 20, 18. Faltam 2 para chegarmos a 20. Que precisa de uma grande colheita. Amém? Faltam 2 pessoas só para nós encerrarmos. Ali, 19, falta uma pessoa e vou encerrar, irmão. Eu sou muito objetivo nessas coisas porque pastor Eli, eu tenho muito temor a Deus, tenho muito receio nessas coisas, não gosto. Só se Deus realmente estiver me incomodando, e está me incomodando desde o início aqui. Falta uma pessoa e nós fechamos as 20. Está ardendo o teu coração? É você. Está aquecendo o teu coração? É você. Amém. Fechamos a 20. Vem cá, irmã Zelinda, sobe aqui. Né? Já segura aqui a minha oferta aqui. Amém. Pastora Domingas, faz esta oração aqui por essas vidas aqui, em nome de Jesus. Depois você pode procurar a pastora Zelinda aqui, amém? Se você já tiver em espécies, já entrega para ela. Se você quiser passar a maquininha ou pedir o Pix, você pede para a Nícia o Pix, ela já fala para vocês. Eu vou passar para o pastor Domingo porque eu preciso dessa oração também. Tá bom, amém. Amém, Jesus. Deus eterno, Deus poderoso e santo. Aqui estão os teus servos, Senhor amado, que foi lançado um desafio, Senhor amado, uma chamada, Senhor, e eles vieram, Senhor, estão aqui, Senhor, ó Deus, e eles creem, eu creio, Senhor, que uma grande colheita vai chegar na vida deles, ó Deus. O Senhor, o que eles têm pedido, o que eles estão esperando, Senhor, que já foi apresentado a Ti, Senhor, que o Senhor possa abrir, ó Deus, as janelas dos céus, ó Deus, chuvas de bênção sobre a vida deles, ó Deus. Ó Deus amado, resposta de oração, Senhor, portas abertas, Senhor Deus amado, barreiras que vão cair por terra, o que está atrapalhando alguma coisa, algum negócio, uma resposta da justiça, barreiras caiam por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, para que os servos do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo, e que eles venham aqui testemunhar, ó Deus, do milagre, do poder do Senhor na vida deles, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Se você já estiver com a oferta, pode entregar para a irmã Zelinda, amém? Senão você pode procurar eles lá atrás, amém? Pastor Elias, vem aqui já fazer esta oração final. Vamos encerrar. Amanhã, nosso culto às 8 da manhã, nosso culto às 16h30, às 19 horas. Teremos também nossas escolas bíblicas às 8h30 com o pastor Jorge, sala de obreiros, às 9h45 em todas as salas, homens, mulheres, jovens, crianças, juniores, corpo diaconal, estudando a palavra de Deus. Você sabe em qual direção você mora? Sabe? Fique de pé, estende a mãozinha lá. Fez a cirurgia do manguito? Manguito? Amém, Jesus. Ore por todos lá. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, por mais uma oportunidade de estar na Tua presença, de estarmos na Tua casa, Deus, adorando a Ti, ó Deus. Te agradecemos pela palavra ministrada aos nossos corações, ó Pai. Deus, que essa palavra, Senhor, acha um terreno fértil, Deus, que o Satanás não consiga roubar essa semente, Deus, em nome de Jesus. E agora, Pai, nós despedimos, Senhor, desta reunião, mas não da Tua presença, Pai. Leva cada um, Senhor, de volta aos seus lares, Deus. Livre de todo mal, Deus. Livra do homem mau, da bala perdida, Deus, da falha mecânica, Senhor. Seja com eles, que eles possam chegar em suas casas em segurança. Dê uma noite abençoada de descanso, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Irmão, para receber, agradeço ao Fábio da mesa de som, grupo de louvor, corpo diaconal, pastores, obreiros que aqui nos ajudam neste culto. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do mais doce Espírito Santo de cada um de vós, hoje e sempre. Deus abençoe a todos. Até o próximo sábado. O pastor Agostinho estará conosco aqui, encerrando essa campanha, falando sobre fidelidade que gera proteção.